O tema da mensagem de hoje é: um conquistador tem o espírito de luta. Repita comigo: para que eu possa conquistar, o melhor desta terra, eu tenho que adquirir o espírito de luta. Josué 14, versículo 9 diz assim: então Moisés naquele dia jurou dizendo: certamente a terra em que puseste o pé será tua e de teus filhos, em herança perpetuamente, pois perseveraste em seguir o Senhor meu Deus. Eis agora o Senhor me conservou em vida, como prometeu. 45 anos há desde que o Senhor falou esta palavra a Moisés, andando Israel ainda no deserto, e já agora sou de 85 anos. Estou forte ainda hoje, como no dia que Moisés me enviou. Qual era a minha força naquele dia? Tal ainda agora para o combate, tanto para sair a ele, como para voltar. Agora, pois, dá-me este monte de que o Senhor falou naquele dia, pois naquele dia ouviste que de lá estavam os anaquins e grandes e fortes cidades. O Senhor, porventura, será comigo como o desapossar, como prometeu. Josué o abençoou e deu Caleb, filho de Jefoné, Hebrom em herança. Números 13, 30. Então Caleb fez calar o povo perante Moisés e disse: eia, subamos e possuamos a terra, porque certamente prevaleceremos contra ela. Amém? Oremos a Deus. Eterno Deus e Pai, queremos neste momento, Senhor, apresentar diante de Ti os Teus filhos que desejam nesta noite receber um espírito de guerra e ser um conquistador em tudo aquilo que eles colocarem as mãos, em nome de Jesus. Sem luta nós conseguimos chegar a algum lugar? Ficar de braço cruzado esperando que caia do céu, chegaremos a algum objetivo? Não. Então, quando nós falamos de guerra, nós falamos de guerra de todos os dias. Para que eu possa conquistar aquilo que é o meu sonho, aquilo que é projeto da minha família, projeto da igreja, ou qualquer projeto, ainda que seja na empresa, eu preciso ter um espírito de luta. Amém? Jesus, ele foi muito claro quando ele enviou os seus discípulos. Ele disse que todos nós teríamos aflições, teríamos luta. Porque tem pessoas que imaginam que a luta, ela só vem em alguns tempos esporádicos, e não é verdade. A luta, por muitas vezes, ela acontece todos os dias. É dia de lutar, é dia de conquistar. E não adianta eu, você ou ninguém dizer assim: eu estou cansado, eu queria dar um tempo, eu queria, descansar um pouco mais. Ilusão, amado, ilusão. Porque o nosso descanso não é aqui, o nosso descanso é lá na glória. Enquanto vida você tiver e espírito de luta o Senhor derramar sobre a tua vida, mais conquista você vai ter. Amém? Às vezes a pessoa paga uma faculdade, eu sei que existe algumas, se você paga, você passa de ano, mas ninguém quer entrar lá para não aprender nada, não é verdade? E para aprender também é uma luta, é uma conquista de todos os dias. É algo que você precisa colocar em prática. O texto que nós lemos fala de um homem chamado Caleb, que ele recebeu uma promessa de Deus, a partir de Moisés e de Josué. Ele tinha 45 anos de idade, aproximadamente a minha idade, eu tenho 44. Com 85, ou seja, 40 anos depois, este homem de 85 anos poderia aos olhos humanos dizer assim: é hora de descansar, é hora de ficar em paz, de ficar aposentado, encostar as suas botinas e não fazer mais nada. Pelo contrário, ele foi reivindicar o direito que era dele. Ele diz: olha, o mesmo espírito de guerra que estava sobre mim quando eu tinha 45 anos, hoje eu estou com 85 e eu tenho esse mesmo espírito voraz. Eu sou guerreiro. Dê-me Hebrom como terra por herança e eu vou possuir a terra. Sabe, irmão, tem tempo na nossa vida, principalmente como cristão, que a gente chega a uma certa idade e diz assim: não, mas eu não tenho mais idade para isso não, pastor. Não sei se eu chegaria a ser um obreiro, um presbítero, um pastor, porque eu já tenho uma idade avançada, eu já não tenho mais o mesmo ânimo. Amado, se fortaleça,
porque Deus está apenas começando a obra na tua vida. Deus levantou essas tribos e às vezes nós imaginamos que é só para os jovens, que tem toda uma vida pela frente. Só que eles também têm toda uma vida para ganhar a experiência que você já tem, e é nessa experiência que Deus quer atuar. É nessa experiência que você tem de vida. Talvez você não tenha conhecimento bíblico, mas a palavra de Deus diz que o teu conhecimento fará com que Deus pode usar uma grande obra seja revelada. Deus chamou Paulo, e foi um grande homem, porque Deus usou a sabedoria de Paulo. Paulo não andou com Jesus. Paulo não foi apóstolo direto de Jesus. Não foi um dos 12. Mas Paulo tinha um conhecimento, e aquilo que nós temos é que Deus usa como arma de guerra. Amém? Nós temos aprendido que Caleb, amado, ele tinha um espírito de liderança, um espírito diferente. Ele era diferenciado entre todos os povos. Sabe por quê? Porque Caleb era um homem de luta. Caleb era um homem valente. E ser valente é isso. Talvez nos dias de hoje nós diríamos que ele era um guerreiro, um raçudo, um brigador, alguém com espírito de luta. Mas na verdade nós vemos que muitos nos dias de hoje são líderes que têm uma agressão física e de palavras, que agridem outras pessoas em mandar, mas não tem essa mesma agressão na hora de lutar e na hora de ter fé. Amém? Tem um foco errado. O espírito, amado, de um homem que tem um espírito de luta, ele está pronto para a guerra. Tem gente que não pode tomar uma rasteira, porque se tomar a rasteira, cai no chão e diz: meu Deus, e agora? Eu lutei tanto para chegar até aqui, e agora com a idade que eu tenho, às vezes tem 30, 40 anos, e diz: eu vou ter que começar tudo de novo. O espírito de luta é aquele mesmo que você perca tudo. Do chão você não passa mais, porque você já está nele, mas de lá o Senhor vai te levantar. Amém? É um homem pronto para a guerra, não se assusta, nem se atemoriza. Caleb, ele dizia ao povo, ele dizia o seguinte: eia, parem de arruaça, parem de ficar com medo, subamos e possuímos a terra que é nossa. Alguém disse: mas você viu que lá tinha gigante? Lá tem os anaquins, que são homens gigantes, homens de guerra. Ele olha para o povo e diz: e nós somos o quê? Nós não somos gigante, mas nós temos um gigante que anda conosco, que é o Senhor dos Exércitos. Nós podemos ter estatura pequena, porque o judeu tem uma estatura pequena. Os anaquins, eles tinham estatura alta, eles eram fortes, altos, gigantes. Mas quem tem o Senhor, amado, vence qualquer gigante. Porque o dia que o Senhor te chamou, Ele escreveu no seu livro da vida tudo que você iria passar. E todas as lutas, dificuldades, dias de choro, dias de tristeza, dias maus, entre parênteses o Senhor escreveu: mas eu ainda estou contigo. Tem momentos que a gente acha que estamos só. Tem momentos que a gente imagina assim: Deus, o Senhor me colocou nisso, o Senhor me colocou nesse barco, como os apóstolos naquele dia pensou, quando viu Jesus vir em direção deles. É um fantasma, é alguém que vai nos fazer mal. Deus nunca vai te colocar numa situação para que você seja humilhado. Amém, meu irmão? Deus luta por ti, mas você precisa estar preparado para receber o espírito de guerra. Imagina um soldado que foi alistado para a guerra. O Brasil de repente entrou num tempo de guerra e ele foi chamado. Se ele entrar nessa guerra dizendo: ai meu Deus, eu não sei de nada, eu vou ser o primeiro a morrer, com certeza ele é o primeiro a morrer. Mas quando nós entramos numa peleja e dizemos: Senhor, eu estou aqui, experiência me falta, talvez eu não manejo bem as armas que eu deveria manejar nesta guerra, mas de uma coisa eu tenho certeza: o Senhor está comigo. Você pode ter certeza, amado, que todas as balas, todos os tiros, todas as flechas, todas as setas que vierem em sua direção, Deus colocará um escudo e todas elas desviarão. Amém? Um homem que tem um espírito de luta, ele carrega consigo
uma autoimagem de vencedor. E sempre enxergo o campo de batalha sobre uma perspectiva da conquista. O campo de batalha eu tenho que enxergar com uma única perspectiva: eu estou indo para conquistar e não para morrer. Amém? Todos os dias nós somos impactados por guerra. Todos os dias nós ouvimos notícias, e ultimamente mais ainda, de guerras na nossa sociedade, sabe, de crimes, de violência. Todos nós estamos sujeitos, a ver talvez um dos nossos filhos, como aconteceu com aquele jovem que tentaram roubar o celular dele na porta do prédio ali e o matou por nada. Não estamos livres disso, amado, mas graças a Deus o Senhor tem cuidado de cada um de nós todos os dias. Aquele jovem que estava exposto, os nossos filhos também poderiam estar. Mas sabe o que acontece com eles todos os dias? O que a palavra diz: todo dia é dia de livramento. E aonde você colocar a planta dos teus pés, aonde você estender as tuas mãos para abençoar, a casa que você visitar, Deus trará o livramento da mesma condição. Amém? Creia nisso, porque há uma unção de conquista, de guerra sobre a tua vida. Uma tribo que tem um espírito de luta é assim, é belicoso, sabe? Não se dá por vencido, é como um guerreiro, é como um conquistador, que manifesta em si o poder, sabe, apostólico da conquista. Eu tenho que entender que nada acontece por acaso. Deus prepara todas as coisas para que eu possa vencer. Amém? Segundo, como é o líder que tem um espírito de luta? Romanos 8,37 diz: mas em todas as coisas somos mais do que vencedores por aquele que nos amou. Quem te amou? Não foi o Senhor? Não foi Ele que te colocou nesse barco? Não foi Ele que nomeou a ti, a tua família, a tua casa, uma tribo? Não foi Ele que disse: olha, você a partir de hoje vai seguir esta ordem, você vai caminhar desta maneira, aonde você for eu te abençoarei, e você abençoará outros, e eu cuidarei de ti. Este propósito é dele. A palavra nos ensina que em todas as coisas somos mais que vencedores. Até o emprego que você perdeu ontem, Deus está neste negócio. Sabe por quê? Porque Ele vai abrir uma porta maior. Ele vai te deixar um tempo de descanso, para que você, quando receber uma outra porta, será de excelência. Sabe, amado? Eu orei por uma pessoa esses dias, está afastado dos caminhos do Senhor, mas tem o temor de Deus. Ele estava desempregado há algum tempo, já é a segunda vez que isso acontece. E quando eu orei, eu liberei, eu disse assim: Senhor, eu quero que seja a porta. Deus não está preocupado se a pessoa está desviada, se a pessoa por enquanto não está na casa do Senhor. Houve uma palavra liberada de um homem de Deus e Deus honra. Deus não está preocupado se a casa, se a célula que você for, se o lugar onde você habitar, aquelas pessoas são idólatras, aquelas pessoas são qualquer coisa. Elas vão precisar ver a mão de Deus sobre a tua vida, e quando você liberar, elas vão estar no próximo dia testemunhando, dizendo: Deus foi fiel comigo, e a partir daí a obra é dele. Glória a Deus, aleluia. É como um médico, ele opera o paciente. Ele não vai ficar na casa do paciente, dizendo para o paciente que ele tem que tomar o remédio na hora certa, e todo o cuidado que ele deveria ter. O médico está lá colocando uma equipe. Não, ele fez, ele liberou. Dali para frente é a pessoa com o seu próprio tratamento. Deus cuida de ti, meu irmão, e Ele libera sobre a sua vida. É por isso que um líder apostólico é um homem de luta, e a vitória é o seu chamado. Nós só podemos ter vitória depois de uma guerra, sim ou não? Como que eu posso saber que eu vou ser vencedor se eu não guerrear? Como que eu posso saber? E às vezes nós falamos: Deus, por que eu tive aquele livramento? Estava tudo tão bem, de repente eu saí na rua, veio um caminhão, sabe, todo desgovernado, e por pouco eu senti uma mão que me puxou, e glória a Deus por isso. Às vezes nós começamos a querer entender. Tem coisa que Deus te chacoalha te dizendo de vez em quando: olha, talvez está tudo bem, está tudo em paz, e por alguns momentos você tem esquecido de mim. Esse é o chacoalho de Deus dizendo: acorda,
eu continuo sendo contigo. Amém, meu irmão? É nessa hora que a gente lembra, opa, por pouco eu morria, por pouco eu estaria em outro lugar, mas Deus, na sua infinita misericórdia, me alcançou. Amém? Terceiro, um homem de guerra não teme confronto. Segundo Timóteo 1,7 diz: porque Deus não nos tem dado espírito de covardia, mas de poder, de amor e de moderação. Vamos ler tudo junto? Porque Deus não tem nos dado espírito de covardia, mas de poder, de amor e de moderação. Presta atenção. Está difícil? Alguém disse que esta peleja, esse lugar onde você vai orar, esse lugar onde você vai impor as mãos, é um lugar difícil. Não se acovarde, não fique temeroso por isso, porque se Deus preparou, Ele vai te capacitar. Ele não te deu esse espírito de covardia, mas o espírito de poder. E quando você crer e impor as mãos, Deus fará uma grande obra. Amém? Quem deseja isso para a tua vida? Estende as suas mãos, eu quero orar por você. Deus, o espírito de poder e de autoridade, o espírito de amor e de moderação seja derramado sobre aquele que crê e sobre aquele que deseja, em nome de Jesus. Às vezes, amado, a covardia está ligada a um medo, e o medo é uma arma do diabo para manter o vencedor distante da possibilidade da conquista. O diabo, ele faz isso, ele não pode te paralisar, ele não pode te tocar, mas ele traz uma sensação de insegurança, de medo, porque com isso ele faz com que você, que é um vencedor, ele faz com que você fique distante da possibilidade da conquista, porque ele sabe, se você entrou na história, você vai ganhar. Se você entrou na guerra, você vai ser vencedor. Não porque você é bom, não porque você é guerreiro, mas porque o Senhor te escolheu. E ele sabe com quem ele está lidando. Muitos se acovardam diante da luta, amado, e não vivem as possibilidades de Deus. É muito simples. Eu chego até aqui, eu dou um passo para a minha vitória. Se eu me acovardar, o Senhor vai fazer de tudo para que eu não faça isso. Mas se eu temer, eu estou entregando para o diabo. Sabe o que vai acontecer comigo? Eu volto para o final da fila. Quantas pessoas estavam perto e de repente acontecia alguma coisa, você simplesmente disse: vou parar com tudo, vou largar para trás, vou deixar para lá, eu acho que eu não estou preparado. Você simplesmente voltou para o final da fila. Amém? Ele não disse que era fácil. E quando nós estamos na direção, amado, é muito natural que o inferno se levante. Ou você acha que o diabo vai ficar parado? Comigo até hoje, há 20 anos, que ele, sabe, há momentos que ele se levanta, mas glória a Deus que Deus me deu o espírito de discernimento, e eu posso discernir no mundo do espírito que é Ele. Então aí eu crio força para continuar a guerra, porque eu sei que ele está nesse pavor todo, porque ele sabe que vai perder. E quando você se posiciona, é ele, o diabo, que entrega as armas. Caleb sabia, amado, que Deus me faria vencer, e por isso que ele estava pronto para lutar. Com 85 anos. Não tem ninguém aqui que tenha 85 anos. Amém? Então todos que estão aqui não podem, em hipótese alguma, dizer: eu já estou velho para isso. Que Caleb, com 85, ele diz: olha, eu tenho a mesma força do que eu tinha 45. 40 anos depois, sabe o que Josué faz? Entrega o Monte Hebron a ele. O Monte Hebron é que se constituiu Israel. Hoje a cidade, de Israel, de Jerusalém. O Monte Hebron, ele administrou, e ele passou a ser rei daquele povo. Deus tem tanta coisa para te entregar, meu amado, e você está achando que não dá mais tempo, e você está achando que não há mais possibilidade, sabe? O espírito de covardia não vem de Deus, não. O espírito de covardia vem do diabo. Ele traz esse sentimento para que você entregue, porque você entregando de bandeja, de mão dadas para ele, ele só tem mesmo a receber. O inimigo sabe que a nossa luta representa a sua derrota. Satanás sabe que
quando você entrar na guerra, ele já está derrotado. Amém? Às vezes nós vamos orar numa casa, começar uma campanha, fazer um trabalho evangelístico, ou tentar ganhar alguém para Jesus. Muito ele faz, mas saiba que ele já é derrotado. Continue orando, continue jejuando, continue na peleja, não desista, porque ele vai fazer de tudo. Ele põe dor na pessoa, ele faz com que a situação fique totalmente, constrangedora, mas se você permanecer, você vai ver que a vitória é grande. Amém? Por isso, ele tenta manter o homem afastado do campo de batalha, porque quem realmente tem medo é ele. Amém? Um líder que tem um espírito de valente está sempre pronto para enfrentar o inimigo e detalhe, e vencê-lo. Amém? Amém? O inimigo sabe identificar um opositor. O inimigo ele sabe, e por muitas vezes ele hesita, e ele começa a se acovardar, porque ele sabe quem é o valente. A Bíblia diz que existe o mais valente, é o leão da tribo de Judá. E esse está contigo. Quem tem um espírito de luta faz o inimigo tremer. Próximo. Aquele que tem um espírito de luta não sabe o que é desistir. Salmo 18, versículo 37 diz: persegui os meus inimigos e os alcancei, e só voltei depois de haver dado cabo deles. Persegui os meus inimigos, alcancei, e só voltei depois que todos eles estavam liquidados. Amém, meu irmão? Assim tem que ser na tua vida. Você precisa perseguir aquilo que está te incomodando, aquilo que está te preocupando, e depois que você der cabo deles, depois que Deus te der a estratégia para você vencer, para você alcançar, aí então é tempo de descansar. Amém? Davi era um homem com espírito de valente, e lutar para ele não era problema, pelo contrário, ele tinha confiança na vitória, porque ele disse: Deus me escolheu, o problema é de Deus que te escolheu. Amém? O problema é de Deus. Se Ele te escolheu, é Ele que vai capacitar. Se Ele te escolheu, é Ele que vai governar. Se Ele te escolheu, é Ele que vai te habilitar. O problema é de Deus. Ele sabia quem você é, Ele conhece todos os seus defeitos, Ele sabe todas as suas manhas, Ele conhece todas as suas atitudes, mas Ele te escolheu. Talvez se fosse eu, se fosse você, não tinha nos escolhido, não é verdade? Mas Ele achou graça em ti. Achou graça. Talvez Ele olhou para você e falou: que bonitinho, que gracinho. Ele achou graça, ele falou assim: olha, esse é uma terra que eu posso colocar a minha semente, porque nessa terra vai frutificar. E você está dizendo: eu sou terra seca. Por algum tempo, porque a chuva é Ele que manda, e você torna-se terra. Amém, meu amado? Um homem que tem um espírito de valente não desiste antes de ver a vitória do Senhor em suas mãos. Escute bem o que eu vou te dizer. Aquilo que você não pode fazer em resolver, Deus faz. Não fique achando que na guerra Deus vai na tua frente e você vai ficar atrás dele dizendo: isso mesmo, Senhor, agora solta o inimigo, agora mete bala, Deus, isso mesmo, Deus, caceta ele. Não, o Senhor coloca você na frente. É, Deus, é assim mesmo, aleluia. Ele põe você na frente com todas as suas habilidades, com todas as suas conquistas, e no momento que você não conseguir, aí Ele entra na tua frente com todo o exército de anjos, e aí põe o diabo para correr. Amém? Nós achamos às vezes que Deus faz o contrário, que Ele vai na frente guerreando e nós somos o Senhor, né? É isso mesmo, vai lá, quebra a cara daquele, mata aquele, deixa o outro aleijado. Isso não, mano. É você que vai para a batalha. Amém? Só quem te dá respaldo é o Senhor. Aleluia. Infelizmente, muitos desistem no meio do caminho, morrem no deserto e pensa que o agravamento da sua luta significa que Deus mudou os seus intentos. Ah, não, pastor, estava indo muito bem, mas eu acho que não era da vontade de Deus, porque sei lá, comecei a desanimar, uma coisa não deu certo, o outro foi
sabe, caindo fora, a coisa foi minguando e de repente não deu em nada. Vai ver que era da vontade de Deus. Espera aí, vamos retroceder. No começo você estava voraz, você estava eufórico, era de Deus, e no meio do caminho, porque a luta veio, Deus desistiu de você. É você que está desistindo. É você que acha que porque os seus ficaram de lado, não é mais da vontade de Deus. A Bíblia fala de um homem chamado Gideão, que o Senhor disse assim: olha Gideão, tu és um valente, e eu vou fazer você conquistar a terra. E aí quando o povo ficou sabendo, foi agregando pessoas, chegou a 30.000 homens de guerra com ele. Aí Deus disse assim: olha, muita gente, eu vou te levar para um lugar, e lá quando eles começarem a ver a peleja, você vai dizer para eles: ninguém é obrigado. Você já ouviu isso aqui? Ninguém é obrigado. Eu não vou obrigar ninguém para a peleja, não vou obrigar ninguém a voltar atrás. Então quem quiser volte agora. Voltaram 11.000 homens. Gideão olhou e falou: meu Deus. Eles continuaram subindo as montanhas pela peleja, pela guerra, e de repente o Senhor diz: Gideão, ainda tem muita gente. Senhor, éramos em 30, estamos agora em menos de 20, em torno de 19. Pergunte para eles, se eles estiverem cansados, fadigados, desinteressados, que eles podem ir embora. Ficou mais um pouco para trás, ficaram apenas 11.000 homens. Terceira chamada de Deus: Gideão, oi Deus, ainda tem muita gente. Leve esse povo que está cansado, fadigado no deserto, para beber água. Aqueles que descerem e ajoelharem e beber, lamber da água como um cão, matando a sua sede, separe de lado. E aqueles que apenas abaixarem, vigilante, pegar da água e levar à sua boca, esse também você deixa de lado, que eu vou escolher. Sabe quantos ficou com Gideão? 300 valentes. Deus não precisa da quantidade de armas e de pessoas para fazer a obra. E aquele povo venceu a guerra, sabe como? Com 300 homens eles não precisaram lutar, não precisaram desembainhar, sabe, a sua espada e sangrar ninguém, nem lutar com ninguém. O exército do inimigo, alguém teve um sonho e disse assim: nossa, eu tive um sonho nesta noite, e descia um pão, esse pão rodava, e ele descia no nosso arraial, e todos nós caímos como morto. Alguém teve a revelação e disse: este pão não é nada mais do que a espada de Gideão. Vamos fugir, porque Gideão está vindo com mais de 30.000 homens. E eles começaram a ouvir os passos de Gideão, e Gideão estava apenas marchando, adorando ao Senhor, e todo o exército bateu em retirada. É isso que Satanás vai fazer, sabe? Quando eles começarem a se levantar contra a tua vida, haverá uma unção de conquista, de vitória sobre a tua tribo, sobre a tua casa, sobre as tuas finanças, sobre tudo aquilo que é seu. E ele tem que bater em retirada, porque a espada do Senhor será contigo. Sabe, meu irmão, a perseverança faz parte da nossa vida. Hebreus 10:31 diz assim: todavia o meu justo viverá pela fé. Se retroceder nele, não se compraz a minha alma. Nós, porém, não somos os que retrocedem para a perdição. Somos, entretanto, da fé para a conservação da alma. Amém? Tenha este entendimento: o meu justo viverá pela fé. Próximo. O homem que tem um espírito de guerra tem poder de superação. 1 Samuel 36 diz assim: Davi muito se angustiou, pois o povo falava de apedrejá-lo, porque todos estavam em amargura, cada um por causa de seus filhos e de suas filhas.
Porém Davi se reanimou no Senhor seu Deus. Enquanto eles estavam numa peleja, o inimigo entrou no arraial de Davi, levaram as suas esposas, as mulheres e os filhos escravizados, presos, tacou fogo no arraial. Quando Davi chegou com seus homens, ele ficou muito triste, muito angustiado, porque realmente tinha acontecido, sabe, um destroço, uma invasão muito grande, e eles não esperavam aquilo, mas Deus sabia de todas as coisas. Sabe, irmão, tem coisa que nós não vamos entender nunca, porque tem coisa que será revelada naquele dia que o Senhor vai falar contigo. Mas uma coisa nós temos certeza, como diz o Salmo 91, eis que não dormirá e nem cochilará o guarda de Israel. Por que eu estou passando isso? Eu não tenho que entender o porquê, mas eu sei que tem um para quê. Para que isso está acontecendo? Alguma coisa Deus tem neste negócio. E mesmo na nossa luta, nas nossas guerras e nas nossas batalhas, que às vezes nós perdemos algumas batalhas, sim, é para o nosso crescimento. O líder, amado, com espírito de luta, sabe que a luta só termina quando o diabo perde. Enquanto ele não perder, enquanto eu não ver a minha vitória, sabe, eu não vou descansar. A consciência da derrota não faz parte do seu repertório. Sempre encontra força no Senhor para reagir e superar. Foi o que aconteceu com Davi. Porque quando Davi entrava numa guerra, as pessoas diziam assim: ele vai ganhar, porque todas elas ele ganhava. Todas elas ele ganhava, porque ele tinha a certeza da vitória. Tem gente que entra na guerra com a certeza da derrota, dizendo: eu vou, mas vou quebrar a cara. Aí diz para a mulher: olha lá, mulher, eu estou indo, tá? Para mostrar para você que eu vou quebrar a cara, mas já que você insiste tanto, eu vou. E aí ele vai, quebra a cara e volta feliz, dizendo: não falei? Amado, Deus olha para você e diz: não vou nem entrar nessa guerra contigo, porque você já deu a vitória para o diabo. Eu tenho que ir para vencer, e se eu não vencer, eu tenho que superar isso. Amém? Quando o inimigo enfrenta, amado, ele sabe que você é duro de ser vencido. É isso que ele tem que entender, que você não é páreo para ele. E quando parece que você está morto, o Senhor te levanta. Amém? 2 Coríntios 12:10 diz assim: pelo que sinto prazer nas fraquezas, nas injúrias, nas necessidades, nas perseguições, nas angústias por amor de Cristo, porque quando sou fraco, então é que sou forte. É na sua fraqueza de homem que Deus te fortalece. Então, quando você está fraco, saiba que no mundo espiritual tu está muito forte, porque Deus não vai deixar você desnutrido, cair e falir. Amém? Não há fraqueza, porque sabe que a sua força é o Senhor. Todos os dias, amado, acorde renovado para uma nova luta. Esteja pronto para tentar outra vez e se superar. Um valente com espírito de luta não frustra os propósitos de Deus. Deus te chamou. Jó disse assim: nenhum dos seus planos é frustrado. A mulher de Jó disse: Jó, você não está vendo? Você está todo cheio de chagas. Seus filhos morreram, você perdeu tudo, você não tem mais nada. Você era o homem mais rico da terra e agora você está devendo para as pessoas, não tem nada, tem onde cair morto. Por que você não amaldiçoa esse teu Deus e morre? Ele diz: mulher, tu és louca. Como pode falar isso do Senhor? Eu nasci nu e nu eu vou morrer. Mas saiba que nenhum dos planos dele é frustrado. Ele sabe o que está fazendo, ainda que eu não entenda, ainda que você não entenda. Não se entregue como derrotado, no momento em que Deus ainda tem mais vida para a tua vida. Amém? Sempre esteja pronto para se levantar, para tentar outra vez, para lutar. Oh, amado, Caleb era o tipo de homem que não temia a luta, ele demonstrava garra. Conheço pastores que,
Começou na mesma época que eu, não para me gabar, toda a honra e toda a glória seja dada ao Senhor. E em pouco tempo entregaram a sua igreja, não aguentava mais. Não é fácil. Conheço famílias, e você também conhece, o casamento no começo foi aquela festa maravilhosa. Mataram o boi, mataram o porco, fizeram uma festa maravilhosa. Outros, sabe, a noiva chegou de helicóptero, de limusine, gastaram milhares no casamento. Foi um casamento de rei, de princesa. Mas quando a luta veio, nem toda esta luxúria, nem todo esse amor, esse encantamento foi capaz de segurar. Sabendo que todo relacionamento, mesmo aquele casamento simples, que não tem festa nenhuma, que só é o noivo e a noiva, um pedacinho de bolo, né, lutando para ter o alimento do outro dia, a luta também vem. A luta não está preocupada se você tem dinheiro ou se você é milionário, vai chegar. Só que nós temos que aprender a superar, porque tudo passa e tudo isso serve às experiência. Caleb, no campo de batalha, amado, ele sangrava a camisa. Ele era o símbolo de um povo lutador e vencedor. Sabe que os nossos filhos estão olhando para nós, e a sua derrota será a derrota dele. Amém? Tem pai e mãe que quando o filho fica doente, ele fica tão desesperado que o filho fala: calma pai, calma mãe, peraí que vai dar um jeito, né? Ah, seu pai perdeu o emprego, o que será da gente? O filho mais novo fala: senta aqui, vamos organizar as contas. O que nós temos que pegar? Todos os valores. É você que precisa passar esta coragem. Eu vi uma pessoa uma vez, depois de casado e filho, um dia disse assim: eu não vou ensinar para minha filha a liberdade que minha mãe me deu. Que minha mãe não teve pulso, eu fazia o que queria, saía a hora que queria. Fiquei grávida antes do tempo, tive um casamento derrotado por culpa dela, que era muito liberal. Só que comigo, eu sou o general. Você está entendendo? E a avó dizia: nossa, você pega muito no pé da filha. Mãe, a senhora não tem moral para falar de ensinamento, porque a senhora foi muito liberal. Eu passo pelo que eu passei, te amo tudo, mas infelizmente, sabe cuidar. E aquilo que a gente faz de errado, os nossos filhos vão falar amanhã do nosso erro. Isso é uma verdade. Amém, meu amado? Então é melhor você pecar por excesso do que você pecar por não fazer nada. Olha, eu pequei porque eu excedi demais, eu fui muito além, mas fiz para que você pudesse ser honrado, No ministério é a mesma coisa. Eu prefiro pecar por ser radical às vezes, querer as coisas certas com excelência, do que ser muito liberal, muito oba-oba e o Senhor puxar minha orelha. Assim temos que ser nós. Um valente, ele tem um espírito, sabe, de luta, e ele levanta a moral de todos. Ele precisa ver, e Caleb é esta pessoa, que as pessoas olhavam para ele, tinha ele como referencial. Eu já vi filho de crente dizer: ser crente como meu pai é, eu não quero. Ser crente como minha mãe é, como meus irmãos são, Deus me livre. Nós precisamos ser referencial. Amém? Pois aquele que tem um espírito de luta levanta a moral de todos e tem guerra para avançar, e nunca entregará o seu caminho ao inimigo. Para concluir, Josué 11:21 diz assim: naquele tempo veio Josué, eliminou os anaquins da região montanhosa de Hebrom, de todas as montanhas de Judá, de todas as montanhas de Israel. Josué os destruiu totalmente com as suas cidades. Nenhum dos anaquins sobreviveu na terra dos filhos de Israel. Somente em Gaza e em Gate e em Asdod alguns subsistiram. Assim tomou Josué toda esta terra, segundo tudo o que o Senhor tinha dito a Moisés. E Josué a deu em herança aos filhos de Israel, conforme as suas divisões e
tribos, e a terra repousou da guerra. A terra só vai repousar na guerra quando as tribos possuírem realmente o chamado que Deus deu para ti. Amém? Tribo de Benjamim, de Simeão, de Gade, de Issacar, de Judá, tribo de Zebulon, Rubem, Manassés, Naftali, tribo de Dan. Preste atenção, a guerra só vai descansar quando você fizer a tua parte diante de Deus. Profetize. Vamos ver tudo junto. Eu sou cristão. Mais alto, uma bagunça aqui. Vamos lá? Eu sou cristão, com espírito de luta. Eu tomo posse hoje desta característica de Caleb em minha vida espiritual. Eu não temerei confrontos, não serei vencido pelo medo, nunca mais voltarei atrás. Eu não sou daqueles que desistem, jamais contabilizarei derrotas. Em Deus eu tenho poder de superação. Quando sou fraco, aí é que sou forte. Com espírito de luta, eu avançarei para a conquista. Em nome de Jesus. Amém. Aplauda o Senhor. Quando você se sentir fraco, é exatamente o momento que você está forte. Amém?